que alegria imensa de poder encontrar vocês aqui. Estávamos na expectativa desse acampamento para casais. Quem está vindo para esse acampamento, levanta a mão aqui. Olha só, que bacana. Uma salva de palmas para vocês que vieram, que ouviram a voz do Senhor, atenderam o seu apelo e que vieram. Nós estamos abrindo o acampamento para casais com esta pregação. Estamos muito felizes de poder estar com você aqui. E eu tenho certeza vai ser um final de semana ímpar, maravilhoso. A única coisa que pode impedir de Deus derramar muitas graças no nosso coração, você sabe o que é? Quem sabe? Quem sabe? É o nosso coração fechado. Se você estiver com o seu coração fechado, Deus não vai derramar toda a graça prodigiosa que Ele quer e vai derramar. Mas se você tiver com o coração aberto, alargado, meu irmão, te prepara. Vai ser um derramamento de graça e de bênção. Quem acredita nisso, diga eu. Amém, glória a Deus. Estou sentindo firmeza em vocês. Todas as vezes, a gente por experiência própria, a gente que já prega há muito tempo para encontros para família, para casais, a gente sabe que é uma batalha, uma luta muito grande. Eu e a Tânia praticamente, para começarmos esse encontro de casais, há 2 semanas, ela está vivendo uma luta muito grande, ela ficou resfriada, as cordas vocais ficaram ruins. Inclusive, quem acompanha a missa pelas famílias na segunda-feira às 15h30, levanta a mão aí, ó. Aí, ó. Então você vai saber do que eu estou dizendo. Nessa segunda-feira, infelizmente, ela não pôde estar comigo cantando, porque justamente ela estava com as pregas vocais, né, assim, inflamadas, e não pôde. Foi toda uma luta para poder chegar aqui. E eu não tenho dúvida que tudo isso é por conta do encontro para famílias. Eu não sei como é que você chega para esse encontro, né? Se você está passando por grandes tribulações, por grandes dificuldades, talvez na hora de você fazer a sua inscrição, dizer, olha, eu vou para o acampamento para casais na Canção Nova, desculpe a expressão, o pior do inferno começou a te tentar. É doença, briga, confusão, é tantas situações para que a gente não escute a palavra de Deus, para que a gente não coloque em prática a palavra de Deus, que a tentação está aí. Então fique atento, reze. Nós, desde o momento que nós tomamos conhecimento que nós estaríamos neste acampamento, nós já começamos a intercessão. A Ana Lúcia estava perguntando quem reza nas madrugadas, né? A gente reza também nas madrugadas, e a gente colocou esse acampamento. Nós estávamos rezando por você. Como é que é o seu nome mesmo? Eu e a Tânia rezamos por você, não foi isso, meu amor? É verdade. Nós rezamos por você para que você pudesse chegar aqui e passar um final de semana ímpar. Antes de nós começarmos, então, deixa eu me apresentar bem rápido já para a gente poder entrar no tema. Afinal de contas, vamos ficar um final de semana juntos e você não é obrigado a nos conhecer. Meu nome é Rubens, mas na comunidade Canção Nova eu sou conhecido como Rubão. Esta jovem senhora se chama Tânia, nós somos casados há 26 anos. Temos 3 filhos. O nosso filho mais velho tem 26 anos, o filho do meio, ele tem 19. O mais velho, Isaac, 25. 25 anos. 25 anos. O do meio tem 19 anos, que é o Miguel. E a Mariana tem 16 anos. 15 anos. 15 anos. O homem sempre erra nas datas. É terrível, é terrível. Ela está sempre nos ajudando.
Estamos há 30 anos na comunidade Canção Nova e para mim é uma alegria, foi assim, a segunda melhor coisa que aconteceu na minha vida. A primeira coisa boa que aconteceu na minha vida foi meu encontro pessoal com Jesus. A segunda coisa foi conseguir perceber, identificar que eu trazia dentro de mim o carisma Canção Nova. Fiz um caminho para a comunidade Canção Nova, nós entramos no dia 24 de janeiro de 1996, e a Tânia foi da nossa primeira turma, nós éramos da mesma turma, melhor dizendo. E lá nós começamos uma amizade muito bonita, e era amizade mesmo. Aí no final do nosso tempo de noviciado, o Padre Jonas, ele tem aquele chamado que diz assim: quem quer dar um ano da sua vida para Deus? Então nós estávamos dando esse um ano de vida para Deus. Mas nesse um ano, a gente não pode namorar. Por quê? Você tem que estar inteiro, focado nas coisas. Mas a gente não é dono dos nossos sentimentos, né? A gente não controla os nossos sentimentos. Então, como nós éramos amigos, a amizade fez com que um dia eu enxergasse a Tânia. Eu falei: meu Deus do céu, aonde que eu estava que eu não percebi essa mulher? Olha o tamanho dela, ela é o meu número, ela encaixa direitinho comigo. E aí nós começamos a se conhecer, né? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, conhecendo, aí eu fui me interessando. Eu sei que em 2 anos eu tive a graça de ser acompanhado pelo Monsenhor Jonas Abib. Naquela época, ele, como a comunidade não era muito grande, ele nos acompanhou. Então ele nos formou, ele nos preparou. Em 2 anos, nós namoramos, noivamos e casamos. Estamos aí 26 anos casados, e bem casado, graças a Deus. Graças a Deus. Meu amor, qual é o tema da nossa pregação hoje? Então, o tema da nossa pregação, ela vem de uma palavra: é preciso construir sobre a rocha. E é tão importante essa palavra, que a gente vai querer partilhar um pouquinho com você nessa manhã, para que você veja a sua casa, a sua família, o seu matrimônio, aquilo que vocês vivem no dia a dia, e ir percebendo: eu estou construindo a minha casa sobre a rocha? Eu estou construindo a minha casa sobre a areia? É esse o nosso desejo, que você já comece a ir refletindo e percebendo e deixando que a ação do Espírito Santo haja sobre você esposa, sobre você esposo, sobre você família. E deixa ele já agindo naquilo que já aconteceu antes de você chegar aqui. Quando o Rubens falou, com certeza você passou dificuldades. O que eu sentia na oração é que foram muitas dificuldades mesmo. Muitas situações que você até se surpreendeu que você passou, que aconteceu, dificuldades. Alguns chegam com o coração bem sofrido, precisando muito ser tocado, curado pelo amor de Deus. Outros vêm até para aprender mais, crescer no relacionamento, para não chegar nesse ponto. Seja em que estado você veio, seja para prevenir ou para remediar o que já aconteceu, você está neste acampamento. Esteja por inteiro, por inteira. Inclusive você que nos acompanha em casa, viva bem este acampamento. Deixa o Senhor falar com você. E eu quero pedir para o Rubens pegar a palavra, porque nós vamos justamente começar esta pregação pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante na vida da família. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente entende, quando a gente vive a palavra, eu não tenho dúvida, você e eu estamos construindo a nossa família, a nossa casa, os nossos relacionamentos sobre a rocha. Então pega aí Lucas
Lucas 6, de 46 a 49. Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. O tema aqui na minha Bíblia é a casa bem construída. Então o Senhor ele vai falar para nós que quer construir essa casa muito bem. É a palavra que vai direcionar. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou tratar-vos com quem se parece todo aquele que a mim ouve as minhas palavras e as põe-as em prática. É semelhante a alguém para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio as enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A correnteza atingiu a casa e ela imediatamente desabou e ficou totalmente destruída. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós vemos essa palavra, a gente vê que o Senhor ali está dizendo que a casa, como Rubens disse, o título já diz, ela precisa estar bem construída. E quando se fala de casa na Bíblia, nós interpretamos como família. A nossa família, a minha família, a sua família, ela precisa estar bem construída. Mas por que ela precisa estar bem construída? Porque mais cedo ou mais tarde, a minha casa, a nossa casa, vai sofrer intempéries, dificuldades, muitas, enchentes, ventanias, tsunami, terremoto, vendavais, ventos de todos os lados, tempestades, chuvas. Muitas dificuldades vão se abater sobre a casa. E é interessante que na passagem de Mateus 7, de 24 a 27, fala da mesma passagem bíblica. Só que lá, num trechinho, ele vai dizer assim: vieram os ventos sobre essa casa, veio a chuva sobre essa casa, veio a enchente sobre essa casa. E quando a gente vê, a gente entende nessa palavra que o Senhor está dizendo o quê? Que veio a chuva sobre a casa. Está vindo de onde? De cima, essa dificuldade? Do alto. Está vindo do alto, de cima da casa. Vieram os ventos. Está vindo de onde o vento? Dos lados da casa. E vieram as enchentes, que ela está vindo de onde? De baixo, por baixo da casa. Essa palavra está dizendo que essas dificuldades, elas virão de todos os lados da nossa casa. Seja de cima, seja de um lado, seja do outro, seja por baixo. Essas interferências externas da nossa casa, essa pressão do mundo moderno, ela vem e vem forte sobre nós. E aí a gente vê a casa, ela fica abalada. E o inimigo, ele é muito astuto. Ele penetra devagarinho nas nossas famílias e ele vai querendo que eu e você possamos aderir a uma nova mentalidade de ser família.
dizendo que aquilo que a gente acreditava, vivia, já está ultrapassado, antiquado, já não serve mais. E que nós precisamos aderir a uma nova forma de ser família. E o Rubens, procurando na internet, ele pesquisando lá, ele viu que tem mais de 60 novos tipos de família. Gente, eu fiquei escandalizado. Isso não é história para carochinha. Se você depois quiser ir na inteligência artificial ou ir no Google, perguntar quantos tipos de famílias existem, você vai ver que são mais de 60 tipos de família. Isso é um ataque externo para desconstruir aquilo que Deus quis, que é um projeto de Deus, que é a família. A família é um projeto de Deus. Tanto é projeto de Deus que o Senhor, Ele quis nascer numa família. Ele é Deus, Ele podia nascer de qualquer jeito, mas Ele fez questão de vir humano, o Verbo se fez carne e habitou entre nós através do seio de uma família. E o bonito, deixa eu perguntar para você, vamos ver se você está bom de Bíblia. O primeiro milagre de Jesus aconteceu aonde? Na onde? Numa boda. Isso tem um significado muito grande para nós. O primeiro milagre que Jesus fez aconteceu num casamento. E a palavra de Deus diz que Jesus foi convidado para esse casamento. Os discípulos foram convidados, e porque ele foi convidado, ele fez o primeiro milagre. Nossa Senhora estava lá, ela percebeu a dificuldade que o casal ia passar. Ela falou para Jesus, aparentemente Jesus parecia que foi duro com eles, né? Mas ele realizou o primeiro milagre. Porque o Senhor já sabia que nós estaríamos vivendo nessa época, nesse tempo, todas essas intempéries, todos esses ataques externos dentro da nossa família. Eles querem dizimar, eles querem destruir a família. E faz isso de maneira a conta-gotas. Vai fazendo isso através das mídias, através dos meios de comunicação. Esses dias eu estava vendo um filme de super-herói, gente. Filme de super-herói. No meio do filme não tinha nada para acontecer isso. 2 cidadãos se beijam na boca. Eu não acreditei. Eu falei, não é possível, isso está fora do contexto. Eles querem colocar goela abaixo a nós, a acolhermos. Para quê? Você vai ouvindo isso, você vai vendo isso, você vai assistindo isso na cultura, na música, no cinema. Essas coisas vão entrando conta-gotas em você. E naturalmente o seu cérebro vai captando e você vai achando que isso é natural, isso é normal. E não é. Não é, existe um ataque externo para destruir, para dizimar a família. O Rubens, ele já foi falando dessa tempestade, dessas adversidades que se abatem sobre a nossa família hoje, né? Atualmente, que aí são as ideologias, e são ideologias anti-família, que querem desconstruir a família, destruindo o quê? A maternidade, destruindo a família, destruindo a vida, né? O casamento, o matrimônio, ataques certeiros. E a gente conhece diversas ideologias, eu nem preciso falar para você agora, e elas estão por aí, mas elas estão também na nossa casa, na nossa família. Nós passamos, o Padre Jonas, ele já profetizou há muito tempo, que nós iríamos passar por um tempo de apostasia da fé. E nós podemos confirmar essa profecia do nosso Pai Fundador, que hoje já está na Canção Nova Celeste, que é real, que é verdadeiro.
O mundo do relativismo, onde você tem a sua verdade, ele tem a dele, ela tem a dela, cada um com a sua verdade. O secularismo entrando de cheio nas nossas casas. Nós vamos sendo atacados de todos os lados. Nós tivemos a pandemia, e na pandemia, nós vivemos um tempo de muita pressão e confusão. A gente viveu ali uma enxurrada de fake news, que a gente chama de infodemia, onde a gente ficou e saiu disso desconfiados e desacreditados, e continua isso acontecendo entre nós. Vivemos no mundo da cultura da morte e do prazer. O Papa João Paulo II, na década de 60, quando começou o uso da pílula anticoncepcional, ele disse muito claro que as pessoas iriam dissociar o sexo da procriação, iriam ficar apenas com o prazer, e que nós veríamos nascer uma geração de filhos órfãos de pais vivos. É tão dura essa palavra. E é o que a gente tem visto, né? Através desse sexo livre, através da contracepção e tantas outras coisas. Aí vem os abortos, aí vem a eutanásia e tantas outras realidades que não estão fora da nossa casa e da nossa família. Meu amor, você falou da cultura da morte. Recentemente, eu fiz uma pesquisa. Depois você pode fazer essa pesquisa também. A gente parece que está sendo trágico, né? Mas eu estou tentando aqui, conjuntamente com a Tânia, ver hoje todos os ataques na família, que às vezes passam despercebidos, que a gente não tem colocado uma lupa para poder entender. E as coisas vão acontecendo, e a gente está sentindo toda a fragilidade na nossa família, mas não sabe a raiz de onde que ela vem. Então são esses ataques externos. Ela falou da cultura da morte. Eu fui fazer uma pesquisa perguntando no Google quais são os países da Europa que aderiram à eutanásia. Eu fiquei de queixo caído, gente. São vários países. Por exemplo, a Espanha aderiu agora em 2021, né, à eutanásia. Inclusive, eles agem com um nome muito bonito, né? É suicídio assistido. Suicídio assistido. Os velhinhos na Holanda, eles estão indo embora, eles estão fugindo. Por quê? Eles estão assinando hoje, legitimando, para que, ele está velho, ele dá gasto no INSS, porque você sabe que a pessoa idosa, ela começa a aparecer um monte de enfermidades, um monte de doenças. O que eles fazem? Vamos eliminar essas pessoas. A gente dá uma injeçãozinha nela, bem tranquila, coloca uma música muito bonita, eu vi pesquisando, uma tela de cinema maravilhosa, a pessoa faz uma refeição bacana, senta naquela cadeira confortável, começa a mostrar um monte de paisagem, aí vem uma enfermeira e inocula ali naquela seringa um veneno para aquele velhinho morrer tranquilo. A família assina. Por quê? Porque ele vai dar dor de cabeça. Ou eu vou ter que colocar ele num asilo, ou eu vou ter que estar... É a cultura da morte. Está chegando nas nossas casas. A Holanda, a Espanha, eles estão aderindo. Você acha que não vai chegar isso aqui no Brasil? Vai chegar, e a gente precisa estar atento. Por isso que nós estamos falando para você, que você e eu precisamos construir a nossa casa. E a casa aqui, a nossa família, o nosso matrimônio, alicerçado na rocha. E a rocha tem um nome. Qual é o nome dessa rocha? Eu não ouvi, não me convenceu. Como é que é o nome da rocha? E aí a gente também vê, se fala muito sobre isso, né? Nem vamos entrar nessa questão, mas tem a superficialidade das relações nas redes sociais. As redes sociais entraram e mudaram as nossas relações em família, o nosso relacionamento familiar, pouco a pouco,
foi entrando e hoje já alterou tudo. Eu sei que tem sido falado muito sobre isso, mas quando se fala muito sobre algo, é porque aquilo é importante. Nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos ter atenção e fazer algo em relação àquilo. E também a gente fala da miséria moral e religiosa. A família, ela passava de geração em geração os valores morais, os valores católicos, cristãos, né, a ética. Quer ver? Deixa eu perguntar um negócio aqui bem sério. Quem aprendeu a rezar o Santo Terço com a sua avó? Levanta a mão. Olha lá, meu amor, olha quantas pessoas. A vovó passava isso. Vem cá, meu netinho, vem cá. Deixa eu ensinar para você as contas da Ave Maria. A gente aprendia isso dentro de casa. Hoje a gente não aprende mais, porque as pessoas não vão à igreja. Não é verdade, meu amor? E quem tem ensinado o seu filho a rezar o terço em casa? Ai, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas que estão não terceirizando, mas estão fazendo esse papel. É isso mesmo. Porque hoje a gente vê isso. As pessoas vão terceirizando essa formação moral tão importante e a própria fé. Não catequiza mais os filhos. Deixa para a igreja, deixa para a escola ou outras realidades, mas não faz isso. Então é o contexto em que as nossas casas estão vivendo. E tem muito mais tempestade, muito mais terremoto, não dá nem para muito mais furacão. E isso tudo, a gente fala até rindo aqui, mas é sério. É seríssimo. Essa pressão do mundo moderno, essa forma da nossa sociedade viver hoje está adoecendo a nossa família. Eu tenho certeza que cada família aqui tem uma realidade de depressão na sua casa, tem uma realidade de algum transtorno psicológico, tem enfrentado questão de solidão, medo, tem enfrentado até em algumas famílias, infelizmente já bateu na porta o suicídio. Muito triste. A família fica assim quase no chão. Eu sei porque eu e o Rubens, a gente atende em oração os peregrinos na casa de Maria e cada vez mais tem aumentado essas realidades que chegam até nós. Essa semana mesmo eu atendi uma jovem de 21 anos que ela tentou o suicídio. Ela só não conseguiu porque, graças a Deus, a sua mãe agiu rápido, percebeu e fez a coisa não acontecer. Mas a fragilidade dela era tanta, que ela disse, eu não tenho outra alternativa a não ser tirar a minha vida. Ela falou isso, contou para mim isso chorando, porque dentro dela era uma briga, porque ela não queria fazer isso. Mas ao mesmo tempo, olhando para a situação, ela dizia que não via outra alternativa a não ser arrancar a própria vida. Hoje a gente tem visto jovens, a dor do coração tão profunda, uma dor tão grande na alma, que elas começam a se cortar. Talvez você que está me assistindo, você que está aqui em loco, você tem alguém na sua casa que hoje está vivendo, infelizmente, isso. Essa coisa de se cortar, é uma dor tamanha na alma, que a pessoa, ela se corta. Então são flagelos. Essas realidades são flagelos que têm vindo sobre as nossas casas, nossas famílias, por cima, dos lados, de baixo, de todos os lados. E aí eu digo para você, e a gente fica assim, a gente tem visto esse triste espetáculo de muitas casas desmoronando. E aí a gente se pergunta, por que umas casas desabam e por que outras, diante de todas essas interferências externas, elas permanecem firmes? A palavra de hoje, ela vem nos trazer essa resposta. Em Lucas 6, essa palavra que nós acabamos de falar, da casa bem construída, ela deixa claro qual é a diferença da casa que desaba e da casa
que permanece firme, que permanece em pé. Qual é, Rubens? É o alicerce. É o alicerce. Quando você vai construir, a primeira coisa que o construtor ele precisa perceber é que tipo de terreno que ele tem. E dependendo do terreno que ele tem, ele precisa fazer um bom alicerce. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver construção de prédio. Eles cavocam, mas muito fundo. Por quê? Porque eles vão erguer, edificar algo muito alto. E precisa estar lá embaixo alicerçado, num terreno sólido, numa pedra, numa rocha dura, para que essas intempéries venham e não corra o risco de cair. Então, por quê? A casa que não caiu, que permaneceu firme em pé, é a casa que tinha um alicerce. Foi construída sobre a rocha. E a casa que desabou, que ruiu, que veio abaixo, foi a casa que foi construída sem alicerce. Superficialmente, na areia, no chão. Na areia. Não se sustentou. Por isso que eu digo e pergunto a você, como você tem construído o alicerce da sua casa, o alicerce da sua família? Essa é uma construção que começa com um casal. O casal é responsável por essa construção. Depois vem os filhos ajudar. Mas quem faz o alicerce, quem decide e constrói o alicerce, é o casal. E esse alicerce precisa ser a rocha. E quem é a rocha? Jesus. Quem é a rocha da sua casa? Quem é a rocha da sua família? Por isso que é muito importante o sacramento do matrimônio. E eu vou explicar por quê. Porque o Senhor, vendo que eu e você não conseguiríamos viver essa vida, viver a santidade e ser fiéis até o fim, para um dia a gente estar na eternidade com Ele, Ele nos deu 7 presentes da sua presença no nosso meio, que são os sacramentos, 7 sacramentos. Ele quis estar presente porque Ele sabia que sem Ele, sem a sua presença, sem a sua ajuda, eu e você, nós não conseguiríamos construir sobre a rocha. Nós não conseguiríamos sofrer todas essas dificuldades e nos manter firmes, nos manter ali em pé. Então, Ele nos deu o sacramento. E aí eu quero trazer para você, só para você entender um pouquinho o que é. Sacramento, por exemplo, a diferença do sacramento e dos sacramentais. O sacramento, Deus está presente, age, opera na nossa vida, mesmo eu crendo ou não. Ele não depende da minha e da sua fé para estar presente, Ele está. Por exemplo, ali na Eucaristia, né, você está na Santa Missa. Naquele dia você está vacilante na fé e você está na fila lá da comunhão, na procissão. E você, será que Jesus está? Será que Ele não está? E você recebe a Eucaristia. Você recebeu ou não Jesus? Recebeu, porque não depende da sua fé para o Senhor estar ali. Ele está. É diferente, por exemplo, de um sacramental. Eu tenho aqui hoje comigo o escapulário. E eu uso o escapulário porque eu me consagrei a Nossa Senhora no dia de Nossa Senhora do Carmo. É o meu sinal de consagração, de entrega, de amor a Nossa Senhora. Então, eu uso esse escapulário. Ele é um sacramental. Foi abençoado. Se eu creio que Deus está presente, Ele age, Ele se faz presente, todas aquelas promessas que Nossa Senhora, quando apareceu a São Gusmão, ela fez, e ela falou sobre o escapulário, ela acontecerá na minha vida, porque eu creio, Deus se faz presente. Mas se eu não creio, isso aqui é um objeto, é uma bijuteria,
não tem efeito nenhum, porque no sacramental depende da nossa fé, mas no sacramento não. Por isso, o sacramento do matrimônio é muito importante, porque no sacramento do matrimônio, o Senhor sabendo que eu e você, eu e o Rubão, você e o seu esposo, você e a sua esposa, a gente não conseguiria ser fiel, passar por todas as dificuldades até o fim, porque o amor humano, ele é o quê? Limitadíssimo. Frágil. Fraco, frágil. Não aguenta. Isso é muito importante que nós estamos falando para você. Por isso que quando a igreja, os irmãos, eles dizem, olha, você precisa casar na igreja. Não é simplesmente só casar. O que o Senhor ele quer fazer? O Senhor, sabendo dessas intempéries, dessas dificuldades que nós queríamos viver, Ele quis blindar o casamento, elevando o matrimônio a sacramento. Então, a Tânia explicou que independente se eu creio ou não, sacramento, Deus está. O casamento não é a 2, o casamento é a 3. E quando vem as intempéries, eu recorro a Ele e Ele a agir, porque Ele sabe das dificuldades. Vocês estão entendendo o porquê que nós precisamos casar no religioso, receber esse sacramento? Porque nós temos a proteção, nós temos a blindagem de nosso Senhor Jesus. Porque Ele está no meio. Ele está no meio. É a 3, essa aliança é a 3, o casal e Deus. Ele está aqui. Ele é a fonte do amor para a vida do casal e para a vida da família. Porque o amor de Deus, diferente do nosso amor humano, ele é sem limites. É um amor contra toda prova. É um amor que não tem fim. Fiel. É um amor fiel. É um amor que cura, que restaura, é um amor que transforma, é um amor que salva. Liberta. E que Ele está aqui, e Ele está, mesmo que eu não creia, mesmo que eu não recorra a Ele, no sacramento do matrimônio Ele está, e Ele quer agir tanto na minha vida, na sua família, no seu matrimônio, no seu casamento. O Senhor quer agir, porque Ele está entre nós, e tudo que passa entre Jesus, por Jesus, de mim para chegar no Rubens, se transforma. Se santifica. Aí está a diferença. Eu não ajo apenas em mim mesma, com meu amor frágil, humano, mas passa por Jesus para chegar nele. Ele é a fonte desse amor. E é muito importante isso para nós. Por isso que a gente fala e a gente traz para você, porque é uma graça que muitos não estão vivendo e não estão sabendo construir sobre a rocha. Esse é o passo importante para se construir sobre a rocha, deixar que Deus se faça presente. Rubens, o Padre Jonas, no livro Homem e Mulher em Sintonia, maravilhoso esse livro. Eu e o Rubens, quando ficamos noivos, naquela época na comunidade, há muitos anos atrás, não tinha um acompanhamento, não tinha assim uma ajuda, né? Não tinha casais naquela época que faziam esse trabalho como tem hoje. Hoje os jovens, eles passam por uma grande preparação. Processo, né? Algum casal maduro acompanha esse jovem casal até ele amadurecer. Né? Nessa época não tinha. E nós fomos, através desse livro, a gente leu junto esse livro quando a gente era noivo. Riscou o padre ele. pregou aqui muitas vezes sobre homem e mulher em sintonia para acampamentos de casais, famílias. E aí nós fomos lendo e a gente gostou demais, ajudou muito a gente entender riscou bastante esse livro, né, o que é o matrimônio, porque ele compara de uma forma pedagógica o que é o matrimônio e a gente não esquece. Grava, fica. No dia a dia, lá nas dificuldades a gente lembra. E ele compara o matrimônio com um caiaque. Você conhece caiaque? Quem conhece caiaque aqui, levanta a mão. Olha só. Então vocês vão entender o que nós queremos passar para você. E ele compara, olha que interessante, que a vocação do sacerdote, a vocação dos religiosos, né, dos celibatários, é aquele que vai entrar no caiaque de uma pessoa.
Ele entra ali dentro daquele barquinho, daquele caiaque, ele vê a direção que ele tem que ir, ele pega o remo, ele imprime as forças e ele vai dar o ritmo dele para chegar naquela direção. Então, essa é a comparação que ele faz com o caiaque de um. Sacerdote, religiosos, celibatários. Mas tem o caiaque de 2. E ele compara o caiaque de 2 com o matrimônio. E como é que é? Primeiro, o caiaque de 2, ele tem uma aerodinâmica totalmente diferente. Ele já foi construído para 2 lugares. Então, são 2 pessoas que adentram ali para poder remar. A primeira coisa, pergunto para você. Ô Rubens, entra aqui no caiaque na minha frente. Vamos entrar no caiaque? O Rubens entrou. Então eu vou na frente, eu sou fortão. Eu entrei, estamos no caiaque. Eu vou na frente então, meu amor. Vamos lá. E aí, entrou no caiaque, qual é a primeira coisa que eles têm que ter? Eu pergunto para você, qual é que é a primeira coisa que eles têm que essa decidir. Dupla precisa decidir? Hã? O remo, muitos falaram do remo. Sim, o remo é importante. Mas antes do remo, tem que escolher a direção. Precisa combinar. Meu amor, nós vamos para o lado direito ou nós vamos para o lado esquerdo? Se eu quiser ir para a direita. Ah, não vai dar certo, eu quero ir para a esquerda. E o Rubens para a esquerda. Não, o que vai acontecer com esse barco? Vai ficar rodando. É interessante. Vai afundar. Vai afundar. A aerodinâmica, se puxar de um lado, puxar do outro, ele gira e ele afunda. Voltamos para o barco. Vamos voltar lá, vamos voltar. Depois que tem que ter a mesma direção, gente. A mesma direção são os mesmos objetivos. A família tem que ter uma direção só. O marido, a esposa, eles têm que querer ir para um lugar só. E eu digo... combinar, dialogar. A primeira de todas as direções é e precisa ser Deus. É Ele, a meta que a gente tem que chegar. É a primeira. Mas vocês têm que combinar aonde vocês querem ir. Senão dá muito problema. Talvez um dos problemas que vocês enfrentem são esses. Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Aí não dá. Depois a gente tem que fazer o quê? Pegar o remo, certo? Aí... Qual é a segunda coisa que o casal precisa? Hã? Quem acertar vai ganhar um presente. Ah, rapidinho, tá vendo? Tem o quê? Remar junto, isso aí. Vamos aplaudir ele, vamos aplaudir ele. Isso, vamos aplaudir. Ele já está entendendo. Você Se um dia a sua vocação for o matrimônio, vai ser diferente. Já está sabendo já, tá? Como é que é o seu nome? Gabriel. Amém, Gabriel. Tem que remar junto. Então a gente vai ter que treinar o quê? Ritmo. O ritmo. Ah lá, se o Rubens é rápido demais... A Tânia é lenta, aí não vai devagar. Dar certo. Não vai dar certo. Vai dar certo? Não, a gente vai ter que parar e dizer, olha, meu amor, já que você está com dificuldade em pegar o ritmo, eu vou treinar com você. Vamos treinar. Então, vamos devagarinho, nós dois juntos. Vamos até lá, você direita. chegar, até você pegar esse Esquerda. ritmo. Isso. E vai treinando o ritmo. Você está percebendo que o diálogo ele é fundamental na vida familiar? Nós estamos ilustrando tudo isso. E você está vendo que quando falta o diálogo, se não conversa, se não se comunica, se há interferência na comunicação, não vai para lugar nenhum. Vocês estão percebendo isso? E Rubens, é interessante. Essas são as nossas diferenças. 5 minutos. Cada um tem um jeito. 5 minutinhos para terminar? Que pena. Tinha tanta coisa para falar. Mas louvado seja Deus. Se cada um quiser fazer do seu jeito, ou tem muita gente por aí, maridão, esposa, que está de braço cruzado. Então a gente precisa harmonizar essas diferenças, e elas podem, porque elas não são barreiras, mas elas são riquezas para nós. As diferenças o que o são Rubens tem é diferente do que eu tenho, como ele é diferente do que eu sou, mas ele é uma riqueza. Sim. E o que ele faz, eu não sei, já me ajuda. O que eu vivo e você não sabe, eu complemento, ajudo. Então, muita gente hoje tem feito dessas diferenças, barreiras. E não pode ser. Briga. Tem que ser
riquezas. Ele é diferente demais de mim, não vai dar certo, eu vou para a casa da mamãe. Primeira coisa, ele é diferente de... por que você veio para a casa da mamãe? Ele é muito diferente. Justamente porque ele é diferente, a graça está aí. E a gente tem tocado em realidades bem difíceis, principalmente na conjugalidade. Nós vamos falar disso amanhã, né, outro meu amor? alicerce que nós precisamos construir, para construir sobre a rocha, é a unidade do casal. Amanhã nós vamos entrar de cheio nisso aí. Nós vamos entrar um pouquinho, mas não a unidade do casal. Se sereis uma só carne, não é mais um projeto seu ou um projeto meu, mas é um nosso projeto de vida a dois, onde os dois vão viver. E a gente tem visto muito sofrimento porque os casais não conseguiram ter uma vida a dois. A vida financeira junto, a decisão de como educar os filhos junto, as amizades que muitos têm fora e não têm os mesmos amigos. Se os amigos do meu marido não podem ser os meus amigos, eles não servem. Não serve. Se os seus amigos, as minhas amigas não são suas amigas, não serve. Tem alguma coisa aí. Há casais que não conseguiram, como você falou, romper o cordão umbilical com a família, para construir a sua família. E a interferência dos terceiros está entrando de cheio aí. A questão de ter deixado entrar a questão dos vícios, heranças, difíceis da nossa família, no nosso relacionamento. As próprias feridas que nós trazemos da nossa história de vida. E para fechar, então, já que falta pouco tempo para a gente gostaria de colocar tanta coisa, mas algo importante, a unidade do casal é a base da unidade da família. E a gente quer fechar falando de algo que o professor Felipe Aquino sempre fala, porque isso eu sinto que é um ponto nevrálgico. Isso é construir sobre a rocha. Quem constrói sobre a rocha, vem enxurrada, vem as coisas, não cai. Quando a gente mistura alguns grãos de feijão e alguns grãos de arroz, e faz tudo misturadinho, e eles estão cru, a gente consegue ou não separar? Sim ou não? Consegue separar ou não? Mas por que consegue separar um punhado de arroz cru e um punhado de feijão cru? Por quê? Por quê? Eles estão juntos, mas eles não estão unidos. Aí vem uma mãozinha boba de fora e separa. Vai dar um trabalhozinho, mas consegue separar o arroz do feijão, consegue separar também. Agora, quando você mistura o café, Rubão e o leite, Tânia, dá o quê? Café, uma nova mistura. Uma nova bebida. Café com leite. E a gente precisa ser casal café com leite. Por quê? Não tem como separar. Nenhum processo químico separa. É até gostoso uma bebida, um cafezinho Rubens, com leite quentinho, meu amor, é tão gostoso, né? E eu quero que você lembre lá no dia a dia, naquelas intempéries, tempestades que abatem sobre a sua casa, você diga lá, eu preciso ser um casal café com leite. Eu estou sendo unido. Eu estou sendo um eu casal. Quero que minha família esteja em pé, firmada. Eu estou sendo um casal café com leite. Eu estou construindo ou estou contribuindo para que esse café com leite aconteça na minha casa, porque não basta estar juntos, tem que estar unidos. Unido, é muito importante a unidade do casal. E Santo Agostinho, ele diz que se você constrói a sua casa sobre a rocha, você não teme nenhuma tempestade. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? E diga comigo,
Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, construir a minha casa, construir a minha casa, a minha família, a minha família, sobre a rocha sobre a rocha, que é o Senhor. que é o Senhor. Eu quero viver a unidade, Senhor, Eu quero viver a unidade, que caia por terra, que caia por terra, em teu nome, em teu nome, toda divisão, toda divisão, tudo que nos separa, tudo que nos separa, e que o Senhor nos dê a graça de ser esse casal, café com leite, casal unido, que vive em Ti, Senhor. Dai-me a graça, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. A minha família é uma bênção. É uma bênção. Vontade de Deus, maior riqueza, maior riqueza. A minha família é uma bênção. Vontade de Deus.